entrou, ela já não entrou por causa de Jesus. Porque se ela tivesse entrado por causa de Jesus, ela não sairia por causa de pessoas. E é importante você entender a questão da igreja em tudo que nós vamos falar aqui, porque Jesus não morreu por você. Jesus morreu pela igreja. Você sozinho não é igreja, mas você com essa bonitona e esse bonitão do seu lado é. Onde houver 2 ou 3 reunidos, ali nós somos igreja. Então, quando nós entendemos que nós temos a opção de termos 2 famílias nessa terra, então nós entendemos o Provérbios que diz que existe amigo mais achegado do que um irmão. Fala a verdade, quando você está naquele aperto, naquele apuro, quantas vezes você rolou os seus contatos e você passou talvez por algum parente, algum familiar e falou, não, eu não vou pedir ajuda para essa pessoa, porque até ela me ajudar, o percurso de eu pedir até sair ajuda, vai ser 40 anos de sermão na minha cabeça e eu não estou a fim de ouvir. E aí você, ao invés de pedir socorro ou ajuda para alguém que é da sua família, do seu sangue, muitas vezes você recorre a alguém que é mais presente. Que o provérbio confirma dizendo que acaba se tornando um irmão. A convivência é tão grande que você não precisa explicar. A convivência é tão forte que só de olhar já sabem que você não está bem. E aí você vive um paradoxo da vida igual eu vivi esses dias. Na quinta-feira. Estava lá no velório e mais uma vez se confirmou o que todo mundo fala. Os parentes, os familiares vivem uma vida tão corrida que só tem tempo para se encontrar nesses momentos. E aí a gente vai convivendo, a gente vai chegando na época do Natal, do Ano Novo, e a gente fica tão seduzido a passar o Natal e o Ano Novo na casa daquele irmão, daquele amigo, parceiro, que nos aguentou o ano inteiro. E alguns olham para os parentes e para os familiares e falam, não vou lá não. Ah, não. Sempre tem aquela tia que na terceira Bavária já começa a xingar todo mundo, falar mal de todo mundo. Sempre tem aquele outro que eu acho que faz um mesclado, né? Ele usa a cannabis com vodka, com não sei o quê, e aí faz todo aquele surto, abre a boca e destrói a vida de todo mundo, e aí depois coloca a culpa em tudo aquilo que ele usou. E aí a gente vai começando a pensar, e a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando seletivo, é ou não é verdade? Verdade. Ao ponto de, às vezes, a pessoa falar assim, ó, vamos fazer tal coisa? E você fala assim, ah, não vou não, só quero ficar em casa, cara. Olha para quem está do seu lado e diz para essa pessoa que está ficando velha. A gente não tem mais aquele pique, aquela vontade de ir, vai ter churrasco, vai ter festa, mas a gente olha e fala, ah, mas aqui está tão gostoso. E aí a gente fica seletivo e a gente vai se afastando da nossa família biológica e a gente vai construindo no mundo uma família. Mas não é isso o que a Bíblia disse nesses 3 versículos. Jesus disse que qualquer daquele que faz a vontade de Deus não se torna parte da família do mundo, se torna parte da família de Deus. Você precisa entender que chegou um momento, talvez, na sua vida, que você precisa entender que você precisa de uma paternidade, de uma maternidade espiritual. Olha como isso é forte. Se você fizer a vontade de Deus, o texto diz que você é chamado de filho. Se você é chamado de filho, você tem um irmão mais velho que é Jesus. Você sabe o que é ter um irmão mais velho com muito poder, com muita moral? Eu não sei se você já viveu isso. Mas é a mesma coisa que você ter 2, 3 irmãos e estudar todos na mesma escola. E mesmo você formado, alguém falar, não, aquele lá é irmão do Viegas. Aquele lá é filho do Viegas. Vou te contar um testemunho que aconteceu. Um dia meu filho chegou em casa chorando. Ele disse, pai, o professor de educação física me agrediu. Eu custei acreditar. E aí eu fui na escola.
Eu cheguei na escola, pro azar do professor e sorte minha, a parte de coordenação ainda era tudo da minha época. Então eu cheguei lá como se eu estivesse em casa. E aí a gente entrou numa discussão santa ali, porque encostaram no meu filho. Né? Tem umas mães aí que podem fazer tudo, mas não rela na minha filha, não rela no meu filhote. Não toque no Guilherme! Não rele nele. Isso é verdade, tem que ser assim, leoa, né? Mãe de verdade. E aí o professor chegou, e aí nós chegamos numa situação em que deu-se a entender de que houve até conotação racial na situação. Meu filho está ali, com a luz apagada, vocês nem enxergam ele direito. E o professor é bem oposto dele. E aí a gente entrou numa discussão e no final, sabe, eu me segurando, obviamente, como um pai, sangue fervendo, e só quem passa sabe o quanto tem autocontrole. E eu preciso te dizer, você precisa ter domínio próprio. Se você não tiver domínio próprio, você tem demônio próprio. E quem tem demônio próprio, tem hora que manifesta. E aí, no final da discussão, eu olhei para o professor e eu disse assim, olha, cara, vamos fazer o seguinte, você está errado. Todo momento você está errado, você se exaltou mais ainda aqui comigo. Eu pedi desculpa por te tirar da aula, você não pediu desculpa até agora, mas vamos fazer o seguinte, olha ali no mural ali fora, tá vendo os nomes? Eu já fui campeão jogando aqui nessa escola. Meu nome está no mural. Eu tenho história que você não tem. Faz a sua e respeita a minha, tá tudo certo. Porque quem não conhece a sua história não te respeita. E para falar a verdade, eu não sou nada, irmãos. Eu fui campeão lá jogando bola lá, mas não é eu que carreguei o time nas costas, não. Eu sou sincero em dizer isso. Eu tenho muitos amigos habilidosos. Não que eu seja ruim, mas eu tenho muitos melhores. Mas nós precisamos entender que, de fato, quem não conhece a nossa história não nos respeita. E quem não conhece a nossa história não pode ser chamado de família. E a gente que é da periferia, a gente que vive uma vida simples, virou até um jargão, né? Salve família! E aí, tudo certo na quebrada? Não, não, não. Temos só duas famílias. Uma biológica e uma que Jesus diz. Se nós fizermos a vontade de Deus, nós então entramos numa família espiritual. Só pode, irmãos, só pode fazer parte da família de Jesus quem faz a vontade de Deus. Você talvez está passando o seu cristianismo todo o tempo que você conhece Jesus, que você já se batizou, aceitou-o como Salvador, você só conhece um Jesus crucificado. É por isso que nesses 40 dias, no feriado da Páscoa, nós vamos te apresentar de verdade um Jesus ressurreto. Um Jesus que olha para a sua situação, para a minha situação, e ele mostra como é que o negócio funciona do jeito dele. Próximo domingo nós vamos falar que a força da ressurreição dele foi tão forte que 2.000 pessoas, quando ele foi enterrado, 2.000 pessoas saíram dos túmulos e ressuscitaram. Você nunca viu isso. Você nunca ouviu falar disso, mas está na Bíblia. É o tema de domingo que vem. Agora preste atenção nisso. Você precisa entender que uma família espiritual, que você tem Jesus como irmão mais velho, que você tem Deus como Abba Pai, é diferente da família biológica da Terra, que a maioria de vocês aqui tem traumas, tem imagens da sua memória que até hoje estão gravadas e cravadas no memorial do seu coração. A família biológica é a família que você vê quando você quer. É a família que, se você não quiser responder o WhatsApp, você não responde. Mas a família espiritual, que é a família que Deus quer te apresentar hoje aqui, é uma família que você tem que prestar conta, cara. Você sabe por que as pessoas estão fugindo da igreja? Ou quando vão, preferem ir numa gigante para não ser vista? É para não ter compromisso. É para não assumir responsabilidades. E eu não estou falando de cantar, de tocar, de pregar, de fazer alguma coisa. Eu estou falando da responsabilidade maior, que é ganhar muitas almas para Jesus.
Porque nós estamos indo para o céu, amém? Quem está indo para o céu aí? Mas nós não podemos ir para o céu aceitando a ideia de que alguém que a gente ama muito está indo para o inferno. E se para essa pessoa não ir para o inferno, você tenha que abrir mão, você tenha que se humilhar, você tenha que voltar atrás, mesmo não estando errado, qual é o teu problema? Por que você não dá o braço a torcer? Numa discussão, não importa quem está certo, importa ter paz. E se alguém saiu machucado, ninguém ganhou. Você sabe que o inimigo está agindo na casa, você sabe que o inimigo está agindo no casamento, você sabe que o inimigo está agindo entre os filhos. Por que você não dá o braço a torcer como um homem de Deus e uma mulher de Deus que você é, irmão de Jesus? E aí você fala, o que Jesus faria nessa situação? Horas, eu acho que ele daria uma bolacha na nossa orelha. Porque a gente sempre se pergunta isso, mas nunca faz o que ele faria. Por que nós não aceitamos a ideia de fazermos como era na década de 90? De submeter a nossa vida espiritual. Cara, amanhã vai completar 45 dias que eu estou todas as segundas-feiras, das 6 às 7 da manhã, ministrando para quase 20 pessoas, que na maioria eu nunca vi na minha vida presencialmente, mas foram colocadas num grupo de discipulado. São empresários do estado de São Paulo, amigos dos meus amigos, e eu estou lá gastando meu tempo, me rendendo, me colocando à disposição, porque eles precisam de ajuda. E às vezes a gente marca um culto, nós marcamos uma célula, e quem está aqui do nosso lado não consegue ir. Não conseguem atravessar a rua. Quantas vezes eu aqui pregando, entraram aqui, chorando, gritando, nós oramos, cara, nós ajudamos, mas não consegue mais atravessar a rua. Tem uma barreira aí. O problema não é a questão de igreja, de pessoa. A questão é, se você quer fazer parte de uma família espiritual, você precisa entender que as lutas serão espirituais. Nós estávamos na célula algumas 3, 4 semanas atrás, a célula dos adolescentes aqui da igreja, e a gente estava lá feliz, e o Senhor tocou no nosso coração, a gente fez o apelo, irmãos, 9 adolescentes aceitaram a Jesus naquele dia. A maioria já tem vindo no culto, buscado ao Senhor, mas sabe, sozinho eu não consigo. Nós precisamos aumentar a nossa família. Não é gostoso, irmão, você entrar lá no Facebook? Não é gostoso você entrar lá no Instagram e ver as pessoas cortando o bolo que a Zilda fez para saber se é rosa ou azul? É uma delícia isso. Para saber qual é a cor da fumaça que vai soltar, para ver se é menino ou se é menina. Não é uma delícia quando a família aumenta? O pessoal aqui não vê a hora da Bia vir aqui na frente e falar, gente, é gêmeos. Aconteceu. A gente fica esperançoso. O podcast de maior sucesso que a gente fez, terça agora vai ter nosso podcast. E terça agora, irmão, nós vamos entrevistar um missionário que faz missões através do churrasco. Você não pode perder, vai estar incrível. É a ferramenta que ele usa, ganhar almas com churrasco. Cara, não tem como dar errado isso, né, Michel? Não tem, cara, ganhar almas. Se faz churrasco, todo mundo aceita Jesus. Mas sabe qual o podcast de maior sucesso que a gente fez até hoje? Foi aquele lá que o cara foi para falar sobre adoção, que ele adotou 3 meninas. Irmãos, eu não estou aqui para falar para você fazer isso. Eu tô aqui para falar para você que Deus quer te adotar para a família espiritual do céu. E se alguém comprar briga com você, vai ter que se ver com o irmão mais velho, que é Jesus. Sabe, eu me lembro quando eu era moleque na escola, e às vezes tinha treta na hora do intervalo, na saída, e lá os parceiros nossos amigos, tudo de roupa da Fubu, tudo largado, calça caindo, com a camiseta do Racionais escrito só Deus sabe a minha hora, e aquele monte de gente formando, e a galera ficava com medo. Agora imagine Jesus chegando na treta. Eu imagino o diabo batendo na tua porta para acabar com o teu casamento, para entrar na sua saúde, destruir suas finanças,
e quem abrir é o novo membro da família Jesus, e falar: o que você quer aqui, diabo? Eu imagino que o diabo, Gui, batendo na casa de pessoas para destruir o casamento, endemoniado, o diabo, com a camiseta do Corinthians, batendo na porta, querendo entrar, e Jesus abrindo a porta falando: o que você quer aqui, mano? Para você que está assistindo essa live, deixa eu te dizer, tem um lugar aqui te esperando para você fazer parte dessa família, que é a família de Deus. E quando você vier, você será muito bem recebido por todos os seus irmãos e suas irmãs. Amém ou amém? Amém. O legal da família de Deus é que na família de Deus não é como na sua família, que tem sempre um cunhado ou um primo que está te devendo. Não, não. A família de Deus não tem agiota. Você não precisa devolver. Você faz por graça, por amor. Mas o espiritual não substitui a família biológica, e nem ao contrário. O que é bom? O bom é você aprender a ter os dois. Eu não quero que você faça igual em algumas igrejas aí, que os discípulos, os irmãos, as ovelhas chamam o pastor de pastor, ou pastor, paizão. Eu quero que não, para com isso. Minha barba é branca, mas eu não sou tão velho assim. Eu quero que você entenda que Deus, o Pai, Ele quer te adotar hoje aqui, para você voltar a sentir o que é viver em comunhão. O problema, irmãos, não estava no filho pródigo pegar toda a herança e gastar com prostituta. O problema estava no filho prodígio que ficou em casa o tempo todo, e quando o irmão chegou, ele sentiu nojo, ao invés de ficar feliz. Muita gente vai entrar por essa porta esse ano porque nós vamos saquear o inferno. Eu disse que nós vamos saquear o inferno. E quando isso acontecer, eu preciso te alertar. Pode ser que alguns deles você não goste, mas eu preciso te lembrar que Jesus morreu por você e pela pessoa que você mais odeia. Então diga para quem está do seu lado: você está preparado? Quem quer ver a família de Deus crescendo? Você pode aplaudir o nome de Jesus? A família biológica, se a gente for abrir aqui um consultório, um momento de cura interior, nós vamos ouvir aqui de quase todos vocês que a família biológica tem problemas de ausência, problemas de limitação física, financeira. Toda a família biológica tem uma pessoa meio que ela não consegue no meio dos outros ficar com a boca fechada. Ela tem que fazer uma piada idiota para expor alguém, para fazer alguém passar vergonha. Toda família tem isso. Toda família tem. Toda família tem alguém que é muito distante, frio. Minha esposa teve a oportunidade de conhecer a minha lá no velório. E isso porque eu disse para ela que ela não viu nada. Porque a família da minha mãe que ela conheceu, que ela não conhecia, ainda foi o que ela viu. Mas no velório da família dos meus familiares por parte do meu pai, já foi uma coisa mais esquisita. A galera brigando por causa do Sodex, o vale de alimentação, esse tipo de coisa. E tá tudo certo. É isso que é família, é parente. Quer dizer, isso que é parente. Família é o que você faz quando você deixa pai e mãe. O resto vira tudo parente. Então, apesar de tudo isso, você precisa entender que todas as vezes que você decide caminhar sozinho, o diabo sempre vai ter uma corda igual ele tinha para Judas te esperando. E ele te dá corda, até um dia que ela te esgana. Agora, o problema é quando a gente faz de quem não devia a família. A gente sai por esse mundão e a gente tem os parceiros, né? Tem gente aqui que tinha os parceiros de cachaça, parceiro de futebol. Olha aqui para mim, presta atenção nisso. Essas pessoas são amigos de verdade só porque elas sabem de segredos de sua infidelidade no seu casamento,
de que você traiu namorando ou noivo, só por isso você tem consideração? Isso não é amigo. Amigo que guarda segredo de traição, não. Amigo de verdade te orienta ao arrependimento. Cara, se você errou, você tem que ir lá confessar, falar a verdade. Bauru é pequeno. Pô, vou te contar, Bauru é pequeno. O meu patrão em dezembro foi passar as férias nos Estados Unidos. E ele falou, vou na praia aqui. Ele chegou na praia lá, um olhou e falou, você é de Bauru, né? O mundo é pequeno. E do jeito que você é azarado, vão te achar. Você sabe, tem gente aqui que é tão azarado que, como diz a música do Mamonas, né? Se der uma chuva de Xuxa, cai Pelé. Você precisa prestar atenção, porque amigo de verdade, não. Amigos do mundão sempre vão ter o conselho para você ir para a agiota, fazer empréstimo. Sempre vão ter um pino com pó guardado para o momento que você vai precisar. Sempre vão ter um red label, sempre vão ter alguma coisa esperando no momento que você precisar. Agora, amigos da família de Jesus, não. A primeira coisa que eles vão te falar, se eles são amigos de Jesus, se eles são irmãos de Jesus, da família do céu, eles vão falar para você, cara, você já orou? Antes de você ir lá no banco, você já orou? Antes de você tomar essa decisão, você já orou? Não, mas é porque você já orou? Com todo carinho, diga para quem está do seu lado, muleta. Perto de mim, não. Perto de mim, não. Você sabe por quê? Porque você acostuma os outros a ser a sua muleta. Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar do meu ombro para você se apoiar, para você se levantar e voltar a ficar de pé, porque a vida dá uns tombos mesmo. Mas muleta, não. Você tem pernas. E quem não tem pernas, como diz o ditado, né? Rasteja. Eu quero declarar que a sua vida espiritual e todas as áreas da sua vida, o que estava engatinhando vai ficar de pé. O que estava de pé vai começar a correr. O que estava correndo vai começar a voar. E o que estava voando vai ir para cima das nuvens e receber do Senhor tudo que Ele tem para você. Evolução, gente. Nós já estamos no mês de abril. Você está preocupado em qual ovo de Páscoa vai aumentar esse barrigão seu. E tudo que você prometeu em dezembro, você não fez nada. E o pior, nós estamos no mês de abril e você está vivendo os mesmos problemas. Eu converso com alguns de vocês e alguns de vocês estão contando o mesmo roteiro de 2022, 2023, 2024, 2025. Quando eu falo com a minha mãe, eu digo, mãe, vamos virar a página e esperar problemas novos? Porque eu não aguento mais problema dela. Problemas novos, gente. Pelo menos um discurso. Olha, você pode estar cheio de dificuldade, mas pelo menos esse ano você vai perder uns 6 centímetros de cintura. Ô glória! Alguém recebeu aí? Você pode estar cheio de problema, mas esse ano você vai normalizar a sua saúde, você vai conseguir sair do especial, você vai finalmente parar de falar, eu estava esperando o cartão virar para comprar. Sai disso daí, meu irmão! Levanta a mão para o céu e toma posse dessa vitória. Está esperando o negócio virar faz 11 anos. Não vira esse cartão seu. Você precisa saber que vindo para a família de Jesus, você vai passar o que quem conviveu com Jesus passou. Você vai ver muitas vezes gente sendo curada e você, algumas vezes não. Você vai ver muita gente comendo de 5 pães e 2 peixes, 20 mil pessoas comendo disso e você não. Você vai ver Jesus ressuscitando um defunto e muitas vezes você não vai ver isso. Mas não importa, sabe por quê? O que importa é só pertencer à família. Tem gente aqui, irmãos, que, me desculpe, tá, a expressão, mas é tão orgulhoso que fala, pastor, o meu sobrenome é Silva.
semelhante ao do presidente da República, Silva. Nós estamos num momento tão inexplicável que nós dividimos o Brasil em duas famílias, ou é Silva ou é Bolsonaro. Se você não pertence a uma dessas duas famílias, você não existe. É a mesma coisa que você não tem Instagram, você não existe. Mas Deus, irmãos, o legal de servir a família de Deus é que Ele gosta dos anônimos. O paralítico que desceu pelo telhado, a Bíblia não citou o nome dele. As mulheres que a Nayara falou, a maioria delas só tiveram o nome registrado por estar ao pé da cruz, mas tem um monte de anônima. O melhor amigo de Jesus, Jesus não teve tempo para ir no velório. Agora, a família de Jesus, só quem é da família dele, ele fez uma promessa. Ele disse assim: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Só o Michel glorificou, e eu acho que ele nem sabe por quê, mas eu vou te explicar. Você sabe o que é consumação dos séculos? É quando não tem número mais para contar. Aí eu te digo, na escola você aprendeu que a matemática é infinita. E Jesus ele fez uma promessa: ainda que o infinito acabe, quem é da minha família, eu nunca vou abandonar. Nunca vou abandonar. As pessoas ficam tão... A ciência, ela fica tão intrigante, porque, por exemplo, se você for estudar a biologia de um elefante, você vai aprender que o sangue dele é azul. E existem alguns elementos químicos que poderiam tornar o nosso também. Aí você vai olhar o sangue do nosso irmãozão, Jesus. Está escrito em Apocalipse 17, que aqueles que crerem e for batizado, será salvo. E no dia em que a última trombeta tocar, nós encontraremos com Ele nas nuvens. Ele transformará o nosso corpo em glória e nos entregará um lenço e uma peça de roupa, chamada de vestes brancas, que o texto diz que foi lavada no sangue dele e branqueada. Não entendeu? Sangue branqueio? Fica de pé, Pedrinho, por favor. Pedrinho, menino bonito desse, está usando uma camiseta polo da Nike, olha lá, bonito. Obrigado, Pedrinho, pode sentar. Se eu pegar essa camiseta do Pedrinho agora e passar ela no sangue, mesmo ela sendo da Nike, ela vai ficar manchada. Porque sangue mancha. Agora, o sangue de Jesus, ele não é azul igual do elefante. Mas quem tem contato com o sangue dele, fica alvo como a neve. Então eu preciso te dizer uma coisa. A família do mundo, o clã que nós andávamos, que nós andamos, a tribo que a gente pertence, né? Uns é do futebol, as outras é das amigas de faculdade, os outros é dos amigos lá de infância. Cada um tem sua tribo aqui, mas você escolheu estar lá. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: você vai jogar bola, você vai com a gente lá no cinema, você vai ali com a gente em tal lugar. Não, ninguém fez isso com você, eu acho. A família de Deus, a família de Jesus, é uma família que você precisa fazer uma decisão, igual você fez de andar com essas pessoas. E ó, olha aqui para mim, eu estou falando com alguns de vocês aqui que tem cada amigo que eu vou falar, hein? Se nós formos puxar a lista pelos apelidos, é fumaça, caído, Zé Mané, perdidão, abandonado, retardada e não sei o que. É os amigos de infância. Você decidiu andar com eles. Alguns puxou cana, outros ainda estão cheirando, algumas delas traiu, distraiu e continua traindo, está no 7º casamento e você está andando com elas. Você decidiu andar. A esperança é que você santifique eles e traga eles para Jesus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A família de Jesus, o problema é que você
nós seremos santificados só no dia em que nós subirmos, irmãos. Até lá é todo dia tentando não errar. É por isso que eu não concordo quando a pessoa para de ir na igreja, porque ela se frustra de ver um problema, de uma ação de um pastor, de alguém da igreja, fala, não vou mais na igreja. Mas família, não tem como você sair. Não tem como você chegar no cartório e falar, eu não quero mais pertencer à família tal. Você nasceu lá, você cresceu lá, mesmo você não escolhendo, para azar de uns ou sorte de outros. A igreja é a mesma coisa. Você precisa tomar uma decisão hoje, irmãos. Você precisa tomar uma decisão hoje, dizer para Deus, Deus, eu decido pertencer à tua família. Eu estou cansado, Senhor, são meus amigos, eu amo eles, eu quero que eles até venham, mas eu preciso de alguém que me jogue para cima, porque eu estou sendo puxado para baixo, e às vezes não é nem eles, mas eles não têm força de me pôr para cima, Senhor. A única maneira é eu ficando fora de mim, bebendo, fumando, usando, mentindo. Senhor, me leva para a tua família. E quem sabe no final do ano, ao invés de você olhar a foto sua comendo peru, chester e aquelas coisas de Natal, vulgo uva passa, que você termine o ano olhando as fotos do batismo dessas pessoas que vão se entregar a Jesus e conhecer essa família maravilhosa, porque é a família de Deus. Aqui, cara, todo mundo tem defeito. Outro dia um amigo meu falou assim, cara, eu vou naquela igreja lá, porque aquela igreja lá não tem nenhum defeito. Eu disse para ele, é porque o pastor ainda não descobriu quem é você. Que a hora que ele descobrir, já era. O dia que a gente passar na frente de uma igreja que não tem defeito, não podemos entrar porque nós vamos estragar ela. Mas é uma decisão, irmãos, pertencer. Igreja você não frequenta. Você frequenta supermercado, você frequenta farmácia. Família de Deus, igreja, é uma decisão de pertencer. Vocês acham que é fácil? Vocês acham que é fácil pegar o Michel, que tem origens orientais, criado tudo no estabanado, do jeito que ele me conta a história dele, de qualquer jeito. Aí pega a Lídia, criada como princesa, ela deve estar assistindo a live, tomara, né, Michel? E aí junta dois mundos completamente diferentes. É fácil, Michel? É fácil pegar o Guilherme, cresceu a vida inteira com o cabelinho na régua, mamãe Zilda sempre lá, aí junta com o mundo da Giovana, aí vem os dois. É fácil, Giovana? Só Deus sabe que a Giovana aguentou e o Guilherme aguentou. Vamos falar do único casal top daqui. Vocês acham que é fácil pegar o Daniel, todo comunicativo, e pegar a Bia, filha do Vermelho, zagueiro do Amador, bate até na sombra, colocar os dois juntos dentro de uma casa? Eu fico com dó da cachorrinha que eles adotaram. Como que é o nome? Samantha é o nome da irmã que eles adotaram. Irmãos, não é fácil. Agora, se eles decidiram juntar famílias totalmente malucas e conviverem na loucura que é, de diferença que tem, por que nós esperamos que a igreja vai ser perfeita? Não, vai ser. Agora tem uma coisa, quando eu estou ruim, quando eu estou mal, eu tenho amigos aqui. Teve uma vez que eu estava numa dificuldade tão grande, e o pastor veio aqui e orou por mim, na segunda-feira, para piorar. Sabe quando você está lascado? E para piorar, o que está lascado, lasqueia mais? E aí no outro dia eu fui ligar o carro para trabalhar de Uber, meu carro quebrou, isso faz uns 7 anos. E eu estou lá, cara, sentado na oficina, olhando o carro do elevador, falando, Senhor, não sei nem como eu vou pagar isso. De repente chega 2 anjos, eles não estão mais entre nós. Irmãos, eles levaram tanta providência de mantimento, mas tanta, que eu abaixei o meu carro do elevador, os mecânicos se assustaram, não coube no meu porta-mala. Eu estou falando do Fox. O Fox ele é compacto para quem vê, mas é gigante para quem anda, né?
esse é o slogan. Eu coloquei no banco de trás, coloquei no banco da frente e coloquei umas coisas ainda no pé do banco, fora o porta-malas. Família. Quarta-feira, faltando 1h30 para o culto, a gente teve a notícia do falecimento, fomos voando para Jaú. Cheguei lá, peguei o telefone e falei: Michel, você faz culto? Ô pastor, pode deixar. Michel estava com o carro quebrado, umas coisas outras quebradas em casa, e estava uma tempestade. E aí eu olhei pela câmera, eu assisti ele aqui cultuando ao Senhor. Eu falei: nós somos uma família. Eu sei que se eu tivesse falado com outros, a maioria aqui, a Aline, teve o trabalho dela e do esposo de entrar no carro, nem Jaú, velar junto com nós, a nossa família. Sabe, irmãos, todos aqui têm a sua importância, todos aqui ajudam de um jeito. O que não pode é você querer não pertencer a uma família e escolher a família errada. Porque se você tirar um membro do corpo, não vai demorar muitas horas, ele vai começar a cheirar mal. Se você não pertence ao corpo de Jesus, que é a igreja, talvez essa seja a resposta do porquê que a sua vida só vai mal. Só vai mal. Eu sei que você veio buscar uma resposta de Deus aqui nessa noite. Você vai sair daqui com ela. Mas, mais do que uma resposta, Deus te faz um convite. Ele te diz: mesmo você que frequenta tanto, ou você que some e aparece, de vez em quando vem, o Senhor te diz: vem pertencer à minha família. Ele morreu por causa disso, irmãos. A Páscoa é isso. Antes dele ser traído com um beijo, ele orou para 3 coisas: para os discípulos, pela igreja, e a última oração ele orou para Deus dizendo: Pai, que eles entendam que a essência é ser um entre eles, como eu e o Senhor somos. É isso, irmãos, é sermos um. Porque quando o dia difícil chegar, e ele chega, nós podemos olhar para o lado e, apesar da dificuldade, sabermos que tem alguém que a gente pode contar. Olha pela última vez para essa pessoa que está do seu lado. Eita, se você estiver precisando de 50, é essa pessoa mesmo que você vai pedir hoje. Eu só vou falar que vai ter um rodízio de pizza, porque nós estamos no rodízio de massas essa semana. Mas sabe, o que você estiver precisando, abra a sua boca. Nós somos uma família espiritual. Às vezes você fica esperando no pastor, na pastora. Todos aqui, temos um monte de líder aqui. Todo mundo aqui é pastor com P minúsculo ou P maiúsculo. Procure uma célula. Essas crianças aqui, irmãos, me dão um trabalho lá na célula. A rua inteira sabe quando vai começar a nossa célula. Eles parecem um terremoto chegando. E é uma bênção, estão aqui apaixonados por Jesus. Não vê a hora de se batizar. E eles ainda dependem de autorização. Você não. Você é dono do seu nariz. Você pode tomar a decisão hoje. Mas e o que vão falar? E se eu não conseguir? Irmãos, o que importa é hoje. É o agora. É o aqui e é o agora. A gente não sabe nem se vai ter amanhã. Tomara que Jesus volte essa noite e a gente ceie lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Pastor, eu não consigo pegar firme, sabe? Porque religião para mim tem que ter tempo, tem que ter Bíblia, tem que ir no culto. Irmãos, nós temos internet, nós temos os cultos nas casas. Pertencer não é só estar aqui na Quinta da Bela Olinda. Pertencer é estarmos juntos onde quer que seja. E já faz muito tempo que eu não faço isso, até por conta de espaço, né? Mas hoje, nessa oração final, eu queria convidar você que gostaria de fazer parte da família de Deus. Você que já frequenta a nossa igreja, você que já é batizado, que já é membro, que toma ceia, mas que se sente fora do corpo. Quero convidar você
que não frequenta, que não tem compromisso, eu quero orar por você. Eu gostaria que você que quisesse tomar essa decisão de hoje, render a sua vida e pertencer à família de Deus, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, porque hoje eu quero orar por você. Já fazem muitos meses que eu não chamo ninguém aqui na frente, mas hoje